Boa tarde a todos. Vamos trazendo hoje dicas e reforços os números inteiros. Os números inteiros são os números positivos e negativos. Esses números formam um conjunto dos números inteiros indicado por a letra Z. O conjunto dos números inteiros ele é infinito e pode ser representado da seguinte maneira. Observe que vem os negativos. Logo após dos negativos, temos os positivos, onde o número 0 faz a centralização entre os números negativos e os positivos. Os números inteiros positivos e negativos. Os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal menos. Enquanto os números inteiros positivos podem vir ou não acompanhado de sinal positivo, ou seja, quando o número positivo não estiver com sinal mais em frente desse número, ele não deixa de ser o número positivo, porque os números positivos, como estamos dizendo, ele pode ser acompanhado do sinal de adição, sinal mais ou não. Veja aqui a representação da reta numérica. Na reta numérica, nós temos os números opostos, ou seja, a simetria em relação ao zero. Vejamos aqui o zero, a parte central da linha reta. Do lado esquerdo, nós temos os números negativos e do lado direito temos os números positivos. E observe que a simetria é sempre em relação ao número 0. Se temos aqui o menos 4, como simétrico, nós temos os mais 4. E assim sucessivamente. Você vê que na reta nós temos mesmo essa relação de simetria em relação ao número 0. Não esquecendo de lembrar que à direita, que é a frente da reta, à esquerda, que é a frente da reta, temos os números negativos. E na parte direita temos os positivos, na representação da reta numérica, os números inteiros. Também temos os números inteiros, o subconjunto. O conjunto dos números naturais, o N, é um subconjunto dos números inteiros de Z, pois ele está contido no conjunto dos números inteiros. Vejamos como isso se processa. O conjunto dos números inteiros, já falamos nos slides anterior, que são os números negativos e os positivos. Então, o que é que nós podemos observar? Por que o subconjunto, por que o conjunto dos naturais é subconjunto dos inteiros? Porque toda aquela parte direita da reta, todos os números positivos que tem no números inteiros, eles são conjunto dos números naturais. Então, é por isso que os números naturais, ele é subconjunto dos números inteiros, que é aquela parte dos números inteiros onde tem todos os números positivos. Então, o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Vejamos aqui no diagrama. No centro do diagrama, temos um conjunto dos números inteiros todo contido nesse diagrama. Aí vocês podem muito bem ver que no centro desse diagrama tem um outro diagrama que mostra aqui o subconjunto dos números naturais dentro dos números inteiros. Então, nós vemos aqui o N, que representa o conjunto dos números naturais, esses números em verdes, que estão em verdes, todos positivos. Lembrando que se ele não vier com sinal de mais, ele fica sendo um número positivo de qualquer jeito, entendeu? Então, temos aqui o diagrama representando que o N é subconjunto dos inteiros. Outro subconjunto dos inteiros, o Z esterístico, é o subconjunto dos números inteiros, com exceção do número
0. Então, toda vez que nós vamos trabalhar o subconjunto dos números inteiros em asterísticos, lembre que o 0 não faz parte. O conjunto dos números inteiros não negativos, formado pelo Z+, formado por todos os números inteiros não negativos, ou seja, pelo próprio conjunto dos números naturais. Então, eu posso dizer que o conjunto dos números inteiros, do subconjunto dos números inteiros mais, é igual aos números naturais. Agora, os números inteiros positivos, o Z+, com um asterístico, ele é formado por todos os números inteiros positivos. Assim, o 0 não está nesse conjunto e seus elementos são 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, o que é que nós podemos observar? Essa relação dos números inteiros positivos com os números naturais. E mesmo sendo esses números inteiros positivos em asterísticos, também está representando os números naturais, com exceção ao número 0. Agora, os números inteiros negativos, o Z, formado por todos os números inteiros não positivos, ou seja, pelo oposto aditivo dos números naturais e pelo 0. Já o número inteiro, o subconjunto do número inteiro, o Z-, o que é que acontece? Ele é o oposto dos números, ele vai ser o oposto aditivo dos números naturais, ou seja, ele vai ser o oposto de todos os números naturais que são positivos. E também nele a gente pode incluir o número 0. Agora, o asterístico, vamos ver aqui as regras de sinais na adição. Na adição, que nós trazemos o sinal da soma, que é o mais, quando estamos trabalhando com números inteiros, onde o mais, todos os números positivos, o resultado vai ser o número positivo, certo? Acompanhado com o sinal de mais. Quando nós temos dois números negativos e temos um sinal de adição no meio, nós vamos ter um número negativo, ou seja, um sinal negativo. Agora, se nós temos dois sinais diferentes, o mais e o menos, e temos uma adição no meio, nós vamos observar qual desses números é maior para poder ver qual é o sinal que nós vamos colocar nesse resultado. Se temos um número negativo e um número positivo mais um positivo, se o sinal, do mesmo jeito, o sinal vai ficar de acordo com o número maior. Exemplo, nós temos aí 5 mais 3. Veja que temos todos os sinais positivos. Nós vamos somar e conservar o sinal, que vai ser mais 8. E aí nós temos menos 5 com mais e menos 3. Se nós formos fazer o jogo do sinal, nós vamos ter o menos 5 e menos 3. Observe que os sinais são iguais. Eu vou somar os números e conservar o sinal, que vai ser menos 8. Menos 5 com menos 3 é menos 8. Neste aqui nós temos mais 5 com menos 3. Nós vamos ter mais 5 e menos 3. Nós vamos subtrair esses números e colocar o sinal do número maior. No caso aí, nós temos mais 5 com menos 3. Então, se eu tenho 5, menos 3 vai ser mais 2. Mais 2 porque o 5 fica com... O 5 é um sinal positivo. Então, se o resultado é 2, ele vai acompanhar o número 5, que tem um sinal de mais, que vai ser o mais 2. Então, nós podemos ver que quando sinais diferentes, nós vamos conservar o sinal do número maior, que no caso aí
foi o mais 5, então nós temos mais 5 menos 2, mais 5 menos 3, mais 2. E aqui acontece o contrário agora. Se eu tenho menos 5 com mais 2, eu vou subtrair menos 5 mais 2. Sinais diferentes, eu vou subtrair. Subtrair e permanecer o sinal do número maior, que no caso é o 5, então vamos ter menos 2. Agora, na regra de sinais, na subtração. Na subtração, ou seja, o sinal diminuir. Temos mais, menos, mais. Fica o sinal do maior. O mesmo que acontece na adição. Mas aqui, se nós temos todos os sinais negativos, nós vamos fazer o quê? O jogo dos sinais. Então, também vamos considerar aí o número maior do qual está acompanhando esse sinal. Então, será o sinal do maior, ou seja, do maior número. Nesse daqui, nós temos mais com menos e menos. Vamos acontecer o quê? Vai acontecer um sinal de mais, porque quando a gente for fazer a multiplicação, sinais de subtração, mas como nós temos aqui um parêntese, separando um sinal do outro, nós temos que multiplicar esse sinal. Então, o resultado vai ser mais, que vai ficar mais e menos vezes menos vai dar mais, o que nós vamos trabalhar com mais profundidade quando chegar na multiplicação. Então, nós vamos ter aí um resultado positivo. E já no outro, nós temos menos com menos e mais. Nós vamos ter um resultado negativo, que nós veremos como isso se processa quando vamos trabalhar nas operações de subtração. Temos aqui mais 6. Nós vamos fazer o jogo do sinal de menos com mais. O resultado será menos. Então, nós vamos ter mais 6 com menos 3 e fica o sinal do número maior, no caso, mais 3. Aqui nós temos menos 6, como os sinais são iguais e estamos botando uma barreira, ou seja, um parênteses aqui, então temos que trabalhar aí, nesse caso, a multiplicação dos sinais. Aí nós vamos ter menos com menos, mais, neste caso, e para poder fazer a operação, vamos eliminando os parênteses e temos menos 6 com mais 3. Temos agora uma subtração. Menos 6 com mais 3, resultado menos 3. Permanece o sinal do maior número, que no caso é o 6. E aqui nós temos mais 6 com menos 3. Fazendo o jogo dos sinais, nós temos mais 6 com mais 3. Todos os sinais são positivos, então teremos uma soma e conservamos um sinal, que vai ser mais 9. Aqui, do mesmo jeito, temos menos 6, fazendo o jogo dos sinais, nós temos menos 3. Então, temos os sinais iguais, vamos somar os números e conservar o sinal, que vai ser menos 3 com menos 6 com menos 3, menos 9.